Olá, somos alunos do grupo 3 da Estácio Juazeiro e hoje abordaremos sobre constipação intestinal, também conhecido como intestino preso. A constipação ela é uma doença heterogênea e geralmente o médico tende a ser muito objetivo em relação à descrição e avaliação dos sintomas. Logo definimos a constipação intestinal quando o paciente apresenta menos de 3 evacuações por semana e apresenta dificuldade para defecar. O paciente ele já pode enxergar diferente do médico. Logo, ele vai referir fazer muito esforço ao evacuar, que as fezes estão ressecadas e tem a sensação de que a evacuação não está sendo completa. Ele refere várias tentativas, inclusive prolongadas, passa tempo prolongado no banheiro ou até tem a vontade de evacuar, mas não consegue. Refere sentir também muita dor à evacuação e uma distensão abdominal. Constipação é uma temática extremamente importante, uma vez que 15% da população apresenta constipação, sendo mais de 30% em maiores de 60 anos. É 2 vezes mais comum em mulheres, quando comparado aos homens, em uma proporção de 2 para 1. Gera alto custo, temos cada vez mais uma população mais idosa e devido à facilidade de acesso em busca de tratamento medicamentoso, essa população tende a buscar as farmácias e efetuar a automedicação, gerando alto custo para o sistema de saúde devido a tratamentos errados. Quando falamos de causa de constipação, precisamos falar de causas primárias e secundárias. Constipação primária é aquela que tem uma desregulação do eixo cérebro-intestinal, uma disfunção neuromuscular, gerando diagnósticos diferenciados, como o trânsito intestinal lento, a síndrome do intestino irritável, uma constipação funcional. Já as causas secundárias são distúrbios metabólicos específicos por doenças orgânicas, como a hipercalcemia, o hipotiroidismo, medicações como os opioides, os antipsicóticos, antidepressivos. Em distúrbios neurológicos relacionados, temos também o Parkinson, as lesões medulares. Nesse caso, pode acontecer tanto pelo distúrbio neurológico como pelo tratamento. Nas doenças do colo e reto, podemos citar as neoplasias, as estenoses, a fissura anal. Entre os fatores de risco estão o baixo consumo hídrico, baixo nível socioeconômico, a relação direta com a dieta e a ausência de atividade física, sexo feminino, idosos e portadores de comorbidades, não esquecendo do uso de fármacos que também podem estar relacionados. Como vamos investigar? É importante descrever bem os sintomas e classificar, saber quando e como teve início. Para classificar, existe uma escala fecal chamada de escala de Bristol. Vamos identificar os fatores de risco existentes, procurar sinais de doenças sistêmicas, como o caso da diabetes, que tem uma relação com a constipação. Nas doenças gastrointestinais, é importante buscar sinais de alarme. Esse paciente está tendo perda de peso, se ele tem anemia, sangramento, se apresenta febre. O exame físico, ele deve ser bem direcionado, sempre prestando atenção à presença de uma massa abdominal. Deve-se realizar também o exame perianal, ver se não tem presença de fissura, de sangue. Com relação aos exames complementares, os mesmos serão obrigatórios se presença de sinais de alarme, como suspeita de uma doença subjacente. É interessante solicitar o hemograma, avaliar a função tireoidiana, glicemia, sorologia para chagas, dependendo da avaliação epidemiológica. Outros exames complementares que também podem ser solicitados são a defecografia, que é um exame que vai estar avaliando a dinâmica da evacuação, a manometria anorretal e o balão de expulsão são testes fisiológicos. São exames que serão feitos em pacientes que você está suspeitando de alterações no assoalho pélvico.
A colonoscopia só é preciso fazer se sinais de alarme ou em pacientes maiores de 45, 50 anos, já pensando em um rastreio de um câncer de colo retal. A escala de Bristol, como citado anteriormente, ela classifica a característica das fezes e nos mostra 7 subtipos. De maneira bem objetiva, conseguimos fazer essa classificação mostrando essa escala ao paciente. Às vezes o paciente pensa em ser algo anormal, não sempre. Algumas alterações podem ser algo relacionadas à funcionalidade, uma repercussão do eixo cérebro-intestinal, e dessa forma vamos avaliar através dos critérios de Roma 4, onde ele tem subclassificações funcionais. Para se pensar em algo funcional, primeira coisa, temos que pensar em uma doença que tem início dos sintomas há pelo menos 6 meses. E nos últimos 3 meses, esses critérios precisam ser preenchidos, nos levando a pensar na síndrome do intestino irritável, constipação funcional ou uma constipação que foi induzida por opioides, entre outros tipos de medicamentos. Agora, falando especificamente do intestino irritável, o paciente ele precisa apresentar dor abdominal pelo menos um dia na semana nos últimos 3 meses e pelo menos 2 ou mais dos critérios associados à defecação, como a mudança na frequência e forma das fezes, e se tratando do intestino irritável polo constipação, o paciente precisa estar constipado. Já a constipação funcional, também regida pelos critérios de Roma 4, tem que ter em pelo menos 25% das defecações a presença de esforço, fezes grumosas ou duras, sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução devido ao bloqueio anorretal, e o paciente pode referir utilizar manobras manuais para facilitar, e menos de 3 defecações por semana. As fezes soltas raramente estão presentes sem o uso de laxantes. No tratamento, se não foi encontrado nenhum sinal de alarme, vamos orientar esse paciente a mudar o estilo de vida, com uma dieta rica em fibra, hidratação adequada, realização de atividade física. Existem algumas opções farmacológicas que são laxativos subdivididos em classes. Os incrementadores do bolo fecal, como as fibras sintéticas, a metilcelulose. Nesse caso, o paciente sempre precisa fazer uma ingesta de água bastante significativa. Outro tipo é o laxativo osmóticos, como temos a PEG e a lactulose e o famoso leite de magnésio. Em muitos países, essa é a primeira escolha. Temos também os agentes amaciantes, como o óleo mineral. Os laxantes estimulantes, como o óleo de rícino, sene. Esses aumentam o peristaltismo intestinal. Logo percebe-se que a escolha do tratamento será individualizada. Temos diferentes opções, iniciando pela dieta e o estilo de vida e posteriormente para o tratamento medicamentoso. Lembrando que o paciente com constipação é um paciente que está constantemente tendo avaliação médica a cada nova mudança e orientação, sempre reavaliando esse paciente. É isso, pessoal. A aula de hoje foi administrada pelo Grupo 3 da Faculdade de Medicina de Juazeiro, Bahia, para a disciplina de Clínica Médica. Esperamos que tenham gostado. Obrigada pela atenção.